Existe uma maneira de não errar? A gente tem aí tantos formatos, né? Entrevista, monólogo, mesa redonda, podcast narrativo, podcast jornalístico, boletim, enfim. E aí, né? O que fazer diante de tantas opções? Qual o melhor formato para o meu podcast? Essa é uma das grandes dúvidas, né? De quem quer começar um projeto, de quem quer fazer um podcast para um cliente, um podcast para si mesmo, ou até de gente que já começou a gravar, que já tem um projeto rodando, mas que fica na dúvida. Será que eu acertei na escolha do formato? Eu diria até que essa é uma das 5 principais dúvidas que sempre mandam para a gente, seja no Instagram, nas caixinhas de perguntas, nas palestras que a gente dá, nos cursos, enfim. Essa dúvida sempre aparece, né? A pessoa define o tema, define o público-alvo, mas e aí? E na hora de concretizar isso, na hora de fato, tirar o seu podcast do papel? Qual o formato ideal? Eu aposto que você está esperando que eu vá dizer que não existe um formato ideal para o seu podcast. Mas eu não vou dizer isso porque, de fato, existe um formato ideal para o seu podcast. É claro que não existe só um formato ideal, ou seja, não existe uma única opção. Se eu não fizer uma entrevista, uma mesa redonda, vai dar tudo errado. Não. A gente tem mais de uma opção, a gente tem alguns caminhos possíveis. Mas, como eu disse, existe um caminho, existe uma escolha de um formato que vai se adequar melhor ao que você pretende com o seu podcast. E é essa uma das principais questões. O que você pretende com o seu podcast? Além disso, existem outros 2 aspectos que a gente costuma analisar. O tema, ou seja, do que você vai falar, isso geralmente já vai te dar uma pista de qual o melhor formato. E o público-alvo, ou seja, para quem você quer falar. Então, a gente vai partir desses 3 pontos. O que você pretende com o seu podcast, do que você vai falar, qual o seu tema e qual o seu público-alvo. E aí eu dou um exemplo prático disso que eu estou falando. Vamos supor que você é um especialista em finanças, em economia, em investimentos, e você quer fazer um podcast sobre isso. De cara, eu já imagino 2 formatos possíveis aqui. O primeiro deles seria um monólogo. Você falando sozinho ou sozinha. Seria um boletim curto, rápido, em que você pega ali um assunto que é super complexo, super longo, e vai fazer um resumo, vai direto ao ponto, para a pessoa que não tem muito tempo e que quer se informar ali, às vezes durante a rotina, durante o caminho para o trabalho ou na volta para casa. É uma coisa para a gente pensar também, e aí é mais falando sobre tempo, né? Isso é tema até para outro vídeo, essa questão de quando a pessoa vai ouvir. Mais para frente a gente se aprofunda mais sobre isso. Mas, enfim, o monólogo seria uma das possibilidades para esse podcast de finanças. E seria uma proposta desse podcast rápido, dinâmico, com dicas, nada muito aprofundado, porque, obviamente, não dá tempo de tratar os temas com profundidade em uma coisa curta e sozinha também, né? É mais difícil de você segurar o seu ouvinte. Óbvio que é possível. Mas, pensando que você quer um conteúdo mais aprofundado, que você quer episódios com maior duração, uma periodicidade que pode ser maior, então, ao invés de fazer um boletim diário, você pode fazer uma coisa semanal, uma coisa quinzenal, e você quer se aprofundar muito nos assuntos, uma entrevista é um ótimo caminho. E aí você chama especialistas naquele tema específico daquele episódio para te ajudar a construir aquele conteúdo, consegue fazer ali uma conversa de no mínimo meia hora e realmente se aprofundar e mostrar que você tem domínio sobre isso. Então perceba que são 2 formatos possíveis, ambos podem dar muito certo, mas que dependem desses fatores que a gente falou, o que você pretende, qual o seu tema e com quem você vai falar. Mas ainda falando desse exemplo do podcast de finanças, vamos supor que você não quer nenhuma dessas 2 opções, não quer um boletim curto, não quer uma entrevista, você quer colocar opiniões contrárias, você quer um debate, você quer enriquecer ainda mais o seu conteúdo com pessoas que não necessariamente concordem entre si sobre determinado tema, né? Então, você pode convidar mais de uma pessoa para debater sobre um assunto, né? Uma pessoa que concorde com você, uma pessoa que discorde uma da outra, enfim. Esse seria o formato de mesa redonda. Esse debate, obviamente, ele vai enriquecer em termos de conteúdo, ele inclusive costuma ser mais longo, né? Até para dar tempo de todo mundo falar e desenvolver as suas ideias. E um ponto importante, né, desse formato, um ponto forte, eu diria, é que pode gerar engajamento por meio da discussão, por meio da divergência,
por meio do debate. Você pode pegar os cortes daqueles momentos ali, colocar a sua opinião com a opinião contrária, a opinião de um dos convidados com a outra opinião do outro convidado. Enfim, eu acho que esse também é um excelente formato. E aí, novamente, a gente volta àqueles pontos, né? Com quem você vai falar, qual o seu tema, o que você pretende com o seu podcast, outras coisas que você também pode pensar na hora de escolher esse formato, é a própria logística da coisa. Como vai ser esse processo de gravação? Quanto tempo você tem disponível por semana? Porque, por exemplo, como a gente disse, o boletim, vamos supor que o boletim seja diário. Então, todos os dias você vai ter que separar um tempo ali da sua rotina para fazer essa gravação, às vezes a edição, para subir para as plataformas. Então, é uma coisa que tem que entrar na sua rotina. Se for uma entrevista, vamos supor que será uma entrevista semanal. Então, de que forma você vai fazer essa entrevista? Vai ser uma gravação online, presencial, vai alugar um estúdio? Tem que ver se os convidados têm disponibilidade também, quanto tempo você tem disponível na sua agenda. E quando a gente fala de um debate, né, de uma mesa redonda, é a mesma coisa. Tem que pensar que ali serão você e, no mínimo, mais 2 pessoas, né? Que tem que ter ali uma disponibilidade de agenda, um tempo. Então, tudo isso também vai depender da sua rotina e vai determinar a periodicidade, né? Se você vai conseguir postar todo dia, toda semana, de 15 em 15 dias. O importante é você entender, como eu disse no início do vídeo, que não existe uma só opção correta, mas existe sim aquela que é ideal para você, para o que você pretende com o seu podcast. Bom, vamos dar um outro exemplo aqui voltado para um outro nicho. Vamos supor que você é um advogado, início de carreira, e quer fazer o seu podcast para se firmar como autoridade, se tornar referência, enfim, melhorar nessa questão da sua própria divulgação, né? Então, você quer tratar sobre determinado tema, mas, ao mesmo tempo, você não se sente seguro para fazer isso sozinho. Então, você pode, por exemplo, convidar outros advogados mais experientes, mais influentes, para te ajudarem tanto no desenvolvimento do tema, quanto na divulgação do podcast. Porque se você pega uma pessoa que já tem relevância, que já tem seguidores, que já tem esse reconhecimento no mercado, independente de qual seja a sua área, se ela divulgar que participou do seu podcast, naturalmente as pessoas do ciclo dela ali vão ficar curiosas, vão procurar ouvir também, e isso vai te ajudar a atingir o objetivo que você almeja, que é esse de conseguir mais autoridade, mais relevância no seu meio, mais respeito. Vamos supor que você é um advogado que já tem um tempo de carreira e que domina bem o seu tema e que faz parte também de um escritório, né, que tem ali vários sócios. Então, nesse caso, a gente já mudaria completamente a estratégia. Você não chamaria outras pessoas de fora, pode até chamar uma vez ou outra, mas o foco nesse caso seria chamar os seus próprios sócios, os seus próprios funcionários, seus colegas de trabalho de dentro do seu escritório para debater os temas. Porque assim, além de mostrar o seu conhecimento sobre o assunto, você também está divulgando ali o que é seu, está divulgando os seus colegas que trabalham com você, o seu escritório. Então, você poderia determinar um assunto específico, manda para todo mundo e faz ali uma mesa redonda entre amigos, né? Entre profissionais que trabalham juntos. Então, você vê que já seria outra proposta. A gente sai da entrevista e vai para a mesa redonda. Isso em um mesmo nicho, que é a advocacia. E claro, tudo isso que eu estou dizendo, respeitando sempre o código de ética da advocacia, da OAB, porque a intenção desse podcast não é fazer propaganda do seu escritório, e sim fazer um conteúdo relevante. As pessoas elas vão chegar até você não por meio de uma propaganda, de uma insistência, até porque isso é proibido, né, pelo Código de Ética da OAB. Então, as pessoas vão chegar até você e vão querer contratar o seu trabalho pela relevância do conteúdo que você produziu. Então, não adianta também querer tirar um podcast do papel e pensar que vai ser tudo uma questão de publicidade. Vou fazer aqui um podcast e amanhã já vou estar cheio de cliente. Não é bem assim. Antes de tudo, você tem que pensar no propósito desse conteúdo. Tem que ser um conteúdo que vale a pena, um conteúdo... Geralmente, o podcast tem um conteúdo aprofundado, né? Principalmente nesses formatos em que há mais de uma pessoa. E um conteúdo com propósito, um conteúdo que vai ajudar as pessoas de alguma forma. É isso que vai atrair um público verdadeiramente interessado naquilo que você faz. E que vai tomar, né, você como referência não só para ele, mas que vai também espalhar ali para o ciclo familiar, para o ciclo de amigos, esse trabalho que você faz, esse conteúdo que você faz, e isso com certeza pode ter um alcance gigantesco. Bom, e por fim, para finalizar, é muito importante a gente ressaltar que você não precisa ficar preso ou presa a um formato.
Não precisa engessar o seu produto. Você pode começar com um, viu que não deu certo, faz outro. Ou então, uma semana é entrevista, outra semana é boletim. O importante é que o seu público tenha uma expectativa, ele saiba o que esperar. Então, não tem problema se você tiver ali 2 formatos, mas contanto que o seu público saiba que, essa semana então é boletim, a outra semana é entrevista, depois, sei lá, a gente vai ter um debate por mês. Então, o formato ele é mais para orientar do que para engessar o seu projeto. Dá para brincar com esses formatos, tudo isso levando em conta aquilo que a gente falou, que é o que você pretende, qual o seu tema e com quem você quer falar. Bom, e agora que você já sabe de tudo isso, não se esqueça que toda semana a gente tem conteúdo novo aqui no nosso canal do YouTube, da Reverbera. Nós também estamos nas redes sociais, nosso Instagram é o @areverbera. Chegou, cachorro. Nosso arroba no Instagram é a Reverbera. E aproveita e manda esse conteúdo para alguém que está precisando de ajuda, que você acha que precisa. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, manda lá para essa pessoa. E, enfim, curte aqui, se inscreve no canal.